Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui mais uma tarde fazendo o querer do Senhor. Faz ou menos uns 2 dias, né, que eu não gravo nada, né, que eu não envio vídeo nenhum, né, mas isso não é desculpa, né, porque é um compromisso que eu tenho com Deus. E eu não posso deixar que nada venha me atrapalhar de estar fazendo aquilo que Deus me pediu para que eu fizesse. Né? Isso foi algo que Deus gerou no meu coração, confirmou por meio da vida do meu pastor, então é um compromisso que eu tenho com Deus, não é verdade? Tem uma linguagem que fala assim no mundo, nem se chover canivete, né? Se chover canivete, usa o guarda-chuva de aço, mas não deixa de fazer o querer do Senhor, amém? Tem um louvor que diz assim, ó: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. Então, nós podemos ter certeza, né, que tudo aquilo que nós estamos fazendo para Deus, nós estamos fazendo para o grande, nós estamos fazendo para aquele que é o todo maior, maior que até que a nossa própria vida, né? E semear na obra de Deus não é em vão, né? A luta é grande, o mar está tempestuoso, o barco balança forte, mas não tenha medo, Deus está juntamente conosco. No final, tudo dá certo em nome de Jesus. Tem uma palavra que Deus tem falado no meu coração nessa manhã, que eu comecei a meditar, e resolvi gravar nessa tarde, que está lá em Lucas 9:23, que fala como seguir Jesus. Como seguir Jesus? É uma pergunta que as pessoas elas me fazem muito, né? Me enfatiza muito, e eu resolvi estudar sobre, né? Ler sobre, meditar sobre como seguir Jesus corretamente, né? E a palavra está escrita que nós temos que meditar nela. Meditar não é somente ler. Meditar é ler e deixar com que o Espírito Santo de Deus ele venha ministrar no meio do seu coração durante o dia o que é fazer a vontade de Deus. O que é fazer a vontade de Deus é tomar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo. Tome a sua cruz e siga a Cristo. E cada um tem a sua cruz. Cada um vai ter que levar a sua cruz. Não tem como eu emprestar a minha cruz, não tem como eu pedir para um irmão levar a minha cruz. Não é verdade? Não tem como eu dar desculpas para mim não fazer a vontade de Deus, né? Nem pessoas, nem situações, nem circunstâncias. Escuta aqui comigo que eu vou ler o que fala o livro de Lucas, o médico Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, de como seguir a Jesus. Diz assim, ó: e dizia a todos, né? Dá para entender aqui? Que quem dizia? Dizia Jesus Cristo. Jesus Cristo dizia a todos que o escutavam naquele momento: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada um a cruz e siga-me. A sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, salvar-se-á. Porque que proveito ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai, dos santos, dos anjos. E em verdade vos digo que, dos que estão aqui, alguns aqui não provarão a morte até que venha o reino de Deus. Então, tome a sua cruz e siga. Essa passagem aqui que Jesus proferiu, ele enfatizou
essa palavra várias vezes em momentos diferentes, até para enfatizar, para trazer a importância dessa passagem que ele estava falando para aquelas pessoas que estavam ali reunidas naquele momento. Ó, Jesus falou em Mateus 10:38, ele disse em Mateus 16:24, ele disse também em Marcos 8:34, né? O que ele queria ensinar para os discípulos? Que nós temos que negar a nós mesmos, né? E tomar a nossa cruz e segui-lo. Trazendo para os nossos dias, não há nada que tenha que ficar em primeiro lugar. Não há nada que seja difícil para mim a ponto de eu negar a fazer a vontade de Deus. Por exemplo, eu estou 2 dias sem gravar vídeos, né? Se você perguntar para mim, eu vou dar N explicações para você. Não, por causa disso, por causa do horário, por causa da criança, por causa disso, por causa daquilo, por causa do meu marido, por causa do tempo, por causa que caiu o Wi-Fi, por causa do horário, porque deu sono, porque eu estou cansada, porque eu tive que lavar roupa, porque o vizinho ligou o som muito alto e eu não consegui gravar. Nada disso pode ser usado como desculpa para não ser feita a vontade de Deus. Eu preciso negar a mim mesma. Eu estava aqui, irmãos, gravando o vídeo. Minha filha caiu, bateu a cabeça bem na hora que eu estava gravando o vídeo. É engraçado que ela não cai o dia todo. O dia todo ela corre, ela sobe no lugar, sobe em outro, sobe em cima da cama, pendura na janela, ela sobe na escada, ela desce, ela sobe no banco. Mas bem no momento que estou gravando o vídeo, a criança vai cair e bate a cabeça. O que é isso? É o inimigo trabalhando para quê? Para que eu não venha fazer a vontade de Deus. Irmãos, eu creio que em nome de Jesus, tudo aquilo que nos impede de fazer a vontade de Deus, Deus ele tira da nossa vida. Mas enquanto nós estamos fazendo a vontade de Deus, levando a nossa cruz, também acontece coisas para que nós venhamos parar de fazer a vontade de Deus. O inimigo ele trabalha. Tem dia que nós estamos fazendo o culto. Minutos antes, a gente arruma o rádio do culto, confere, repassa várias vezes, a mesa de som está perfeita. Chega na hora do culto, a mesa de som começa a dar problemas. A gente deixa os irmãos aqui todos bem acomodados para iniciar o culto. Quando começa o culto, o irmão começa a passar mal. O irmão começa a levantar para tomar água, o irmão começa a levantar para ir no banheiro, o irmão começa a levantar para tirar selfie, porque ele quer enviar para alguém, bem no momento do culto. E o que a gente tem que prestar bem atenção aqui é uma forma espiritual, que as pessoas não nos criticam quando nós estamos fazendo aquilo que é ruim, que não agrada a vontade de Deus. Nós tomamos críticas quando estamos fazendo a vontade de Deus, quando eu estou carregando a minha cruz. Não vem ninguém me ajudar a carregar. É eu que tenho que carregar. É você que vai ter que carregar a sua cruz, sem reclamar. Porque Jesus, em todo momento que carregou a sua cruz no monte, a caminho de Getsêmani, para que fosse cumprida a morte dele, porque o pecado pelo mundo... No mundo ele entrou por um homem e teria que sair por um outro homem, o pecado. A gente não vê ilustrado e nem registrado em nenhum momento da Bíblia que Jesus ele reclamou tudo aquilo que ele passou. Ele cumpriu tudo em silêncio, que eu e você muitas vezes não conseguimos fazer. Nós não conseguimos ficar em silêncio enquanto carregamos a nossa cruz. Se nós tomamos uma afronta, nós afrontamos. Se a pessoa ela vem falar alguma coisa pra gente, a gente já quer tirar a satisfação. E não é assim. Não é assim que Jesus pede para nós. Fique em silêncio. Não tem algo bom para falar? Fique quieto. Porque normalmente aquela pessoa que critica eu e você de estar fazendo a vontade de Deus é justamente aquela pessoa que não faz. Ele não faz aquilo que você faz e ele critica o que você está fazendo. E normalmente ele faz o papel do quê? Do diabo. Que é lembrar o meu e o seu passado. Né? O pastor ainda ilustrou pra gente no culto, esse último culto que teve, um culto abençoado no domingo. Ele vai, veste a sunga dele,
vai lá na praia, entra lá dentro do mar do esquecimento, aí ele pega todos aqueles cadáveres que estão lá, que são os nossos pecados, e começa a jogar tudo no nosso rosto. Só que ele já é mais do que derrotado. Porque a palavra já fala em Apocalipse que ele é um derrotado. Então ele não quer ser derrotado sozinho. Ele quer derrotar a mim e a você. Então, irmãos, entenda uma coisa. Perca tudo, só não perca a presença de Deus. Perca tudo, menos a presença de Deus. E outra coisa, largue tudo se for preciso. Largue filho, largue marido, largue esposa, largue tudo. Só não largue Jesus Cristo. Não largue em momento nenhum, independente, porque Jesus Cristo, ele gosta de você e de mim. Com dinheiro e sem dinheiro. Doente com saúde. Com perna sem perna. Enxergando ou sem enxergar. Com braço ou sem braço. E isso é um sacrifício que nós temos que praticar diariamente, porque em todo momento o pecado ele vem chamar eu e você. Há um hino do Thales Roberto que... um louvor que ele fala, né? Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Né? No que acontece? É todo dia, uma prática diária, você negando o mundo e escolhendo ser amigo de Deus. Porque para você fazer aquilo que é errado, ninguém vai te criticar. Se você está se prostituindo, ninguém te critica. Se você está fumando droga, ninguém te critica. Se você está gastando todo o seu dinheiro que você tem com porcaria, ninguém te critica. Se você está indo prostíbulo adulterando, ninguém te critica. Ninguém vai te criticar. Se você está enchendo a sua cara de cerveja em plena segunda-feira fazendo um churrasco, ninguém vai te criticar. Mas se você vai na igreja de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, aí vem um te critica. Se você tá lendo muita palavra, você vai ouvir uma pessoa que vai vir, vai te criticar, vai falar que você vai ficar louco, que não é para você ler muita palavra. Se você se coloca em oração muitas vezes por dia, você vai ouvir alguém que vai te criticar. Ah lá, tava errado, até agora há pouco tava andando errado, agora aí, ó, não larga a Bíblia, tá se escondendo atrás da Bíblia. Né? Quer mostrar pro pastor que tá diferente, quer mostrar pro pastor que mudou. Você pode me falar uma coisa? Quem pode nos conduzir ao céu? Quem pode levar a nossa alma para o céu? Nosso espírito conduzir ele ao céu. É Deus, não é o homem, não é o pastor. O pastor sempre nos ensina, não tenha compromisso comigo, tenha compromisso com Deus. Então não adianta, pode o inimigo se levantar, pode o inimigo criticar, pode as pessoas não querer Jesus, a gente tem que querer, independente se o outro não quer, o problema é dele. A palavra de Deus fala que cada um dará conta de si próprio a Deus, cada um vai responder pelas suas obras, cada um vai ter que carregar a sua cruz. Quem largar no meio do caminho vai ter que dar conta, quem não conseguir chegar até o final vai ter que dar conta, aquele que cortar a sua cruz vai ter que dar conta porque cortou, aquele que queimar no meio do caminho a cruz vai ter que dar satisfação, aquele que está tentando dar para o outro carregar vai ter que dar satisfação, porque tem pessoa que ela é assim, ela vê que ela consegue uma outra pessoa que consiga fazer a parte dela, ela é negligente com a obra, ela não faz a parte dela porque ela sabe que o outro vai fazer. Só que aí é que ela se estrepa todinho. Por quê? Porque o irmão que está fazendo a parte dele está semeando para Deus. Ele não está fazendo para o homem, ele está fazendo para Deus. Então o irmão vai ser grandemente abençoado. Porque não há lugar melhor para se semear do que na obra de Deus. E o bonitão, o usado pelo diabo, que acha que está fazendo o que é certo, negligenciando a obra, fazendo o que não está vendo, que não dando desculpas para não fazer, não será abençoado, pode correr o risco de ser destruído a qualquer momento, porque não está buscando fazer a vontade de Deus. Ele gosta de ser uma videira inútil, ele gosta de ser uma figueira seca, ele gosta de não fazer a vontade de Deus, ele gosta de não colocar o Deus dele, nosso Deus, em primeiro lugar, ele gosta de fazer outras coisas do que fazer a vontade de Deus, ele gosta de criticar aqueles que estão fazendo a obra de Deus, ele gosta de pôr defeito na voz da irmã, no outro que tá tocando a bateria, na mesa de som que tá atrapalhando o chiado, tá atrapalhando ele, do latido do cachorro, em tudo, menos em tentar fazer a vontade de Deus.
E tá lá o irmão humildemente ali se esforçando, carregando a cruz dele. Só que é no fim que nós veremos quem fez o que é correto e quem fez o que era errado. Aquele que foi prudente, que se esforçou até o último, ou aquele que negligenciou. A palavra de Deus, ela fala uma coisa, ela deixa escrito para mim e para você. Eu posso falar que ela fala também, porque ela é um livro fechado, ela é só um livro mais aberto, é a boca de Deus. Ela fala para mim e para você assim, ó, quanto mais lhe é dado, mais lhe é requerido, viu? Quanto mais alto você sobe de forma eclesiástica, mais Deus cobra de mim e de você. Viu? Não é para você parar de fazer. É para você fazer mais ainda. Jesus Cristo, sendo perfeito, foi o que mais serviu na terra. Até o último dia. E Jesus Cristo, ele trabalhava. Ele ajudava em casa. Maria e José, seus pais. Depois ele ia nas sinagogas ensinar os fariseus, os mestres da lei que ali estavam reunidos. Ele andava horas e horas para pregar a palavra do Pai dele. Ele dava atenção para toda aquela multidão que seguia ele. Ele nunca reclamou de cansaço. Ele teve alguns momentos, sim, de aflição, né? Principalmente no monte em Getsemane, né? Ele pede para que os discípulos fiquem em oração pela vida dele, porque ele estava angustiado, né? Porque ele sabia que chegaria a morte dele. Ninguém ficou do lado dele. Então, irmãos, aprenda com isso. Não espere ninguém do seu lado, não, porque você não vai ter, não. Quem vai estar do teu lado é Jesus Cristo. Que pelos olhos da carne nós não conseguimos ver, mas espiritualmente ele está e sempre esteve junto com a gente. É por isso que eu e você ainda não morremos. Você já parou para pensar, para analisar? Porque que tantas pessoas já faleceram, já morreram e eu e você continua aqui? É porque nós somos mais especiais do que as pessoas que morreram? Lógico que não. É porque Deus tem algo para cumprir na nossa vida ainda e Ele vai cumprir. E Deus vai continuar fazendo a limpeza. Deus vai continuar balançando a figueira. E os frutos podres vai continuar caindo. E se eu for um desses frutos podres, Deus vai tirar também. Porque não se escarnece da obra dele. Não se escarnece do Espírito Santo. Não se escarnece da obra. Viu? Deus, ele está vendo tudo. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. E o mundo, ele oferece todos os dias ofertas que aparentemente são vantajosas nesse mundo para nos afastar da presença de Deus. Então tome cuidado, viu? Tome muito cuidado ao sair andando por aí, tá? As mulheres adúlteras, as Jezabéis, os pratos que são muito bonitos, aparentemente, mas que nos afastam da presença de Deus. Eu lembro como se fosse hoje, um dia eu estava numa casa de uma determinada pessoa e a pessoa falou para mim assim, nossa, Kelly, você é nova. Eu falei assim, eu tenho 37 anos. Ela falou assim, mas você parece uma velha. A forma que você se veste, né? Vestidos até o pé. Estranho a forma que você se veste. E eu fiquei escutando aquilo, que é a opinião dela, opinião a respeito. Mas eu tive que dizer algo a ela. Eu falei para ela assim, eu não preciso mostrar o meu corpo. Como você faz. Para mim mostrar que eu sou mais mulher ou menos mulher do que você. Eu me sinto muito bem da forma que eu me visto. Eu gosto de vestido até o pé. Eu gosto de saias longas. Então carregue a sua cruz e se prepara. Se prepara, porque é os que sentam à mesa com a gente muitas vezes que se levantam contra a nossa vida. Viu? Não esqueça da vida de José. Não esqueça da lição que José deixou. Foi os irmãos de José que enterrou. Que jogou José lá na cisterna. Foi os irmãos de José que vendeu José como escravo.
Foi os irmãos de José que simularam a morte dele e levaram para o pai dele a capa cheia de sangue. Mas não temas em momento nenhum. Quantos não temas há na Bíblia? Há 366 não temas na Bíblia, um para cada dia, até para o ano bissexto tem um. Então não é 365, é 366. Não temas. Jesus está comigo e com você. E toda prova que Deus nos permite passar é para crescimento. O inimigo achou que derrubando a minha filha do banco, eu ia sair correndo com ela nas costas aqui e ia deixar de fazer meu compromisso com Deus. Se eu ver que ela precisa de procedimento médico, com certeza eu pegaria ela nas costas e levaria ela até o médico, se ela precisasse. Mas primeiro oraria a Deus, que é o médico dos médicos, faria o meu compromisso com Deus e depois levaria o meu filho para o médico. Porque a palavra de Deus diz assim, colocai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu creio em nome de Jesus, que estava a mão de Deus ali embaixo, né? Amortecendo a queda dela, que ela podia ter se machucado muito mais. E ela simplesmente só bateu a cabeça. Qual criança que nunca bateu a cabeça? Eu já bati a cabeça, eu já rachei a cabeça, eu já rolei a escada, eu já rachei o queixo e eu não morri. Então confie em Deus. Confie em Deus e veja as coisas com os olhos espirituais. Não deixe que nada nos separe ou separe você de Deus. Porque na hora que as coisas apertam, é Ele que a gente chama, viu? Não é ninguém que nos ajuda, não. Quando o aparelho está querendo desligar e a nossa mente está diminuindo, a nossa mente clama quem? Jesus. Quando nós estamos sem as coisas na mesa, a gente chama quem é Jesus. Vai ser normal para Deus tirar pessoas da sua vida, viu? Deus vai tirar mais pessoas ainda. Ele está fazendo uma limpeza, amado. Para que você venha crescer no seu ministério. Para que você venha ser uma árvore frutífera. Para que você venha dar frutos duradouros. Frutos que Deus se agrada. E vai devagarinho. Não precisa correr, não precisa atropelar ninguém, não precisa passar na frente de ninguém. Sabe por quê? Porque no mundo já passou centenas de milhões de pessoas. E Deus tem um individual com cada um. Deus, Ele sabe todos que passaram pela terra, com detalhes. Pode ter alguém igual? Não. Parecido comigo, mas não igual. Nossa, irmã Kelly, diaconisa Kelly, você é igualzinha a pessoa que eu conheço. Não, eu não sou igualzinha, eu sou parecida. Eu sou um ser único. Que Deus me criou. E criou você também. E quanto maior a luta, maior a vitória. Quanto maior os levantes, maior é a vitória. E Deus, Ele está na frente dessa guerra. Deus está à frente desta luta. Deus, Ele é o meu e o seu escudo. O inimigo quer nos envergonhar, mas ele não vai conseguir. Porque ele não tem mais força do que Deus. Ele não tem e nunca terá. E aqueles que são adeptos dele, que gostam de fazer a vontade dele, que mentem, né? E acham que estão mentindo muito bem, não esquenta não, que no momento certo a capa vai cair, a máscara se esquece de colocar, e aí Deus vai mostrar quem é quem. E é de frente com a congregação, para que todos vejam, porque não se escarnece daquilo que é de Deus. Então toma a sua cruz, carrega a sua cruz, faça tudo para Deus, não para o homem. E no momento certo a sua honra vai chegar. Você pode ter certeza. Nenhuma lágrima sua derramada, nenhum suor seu derramado fazendo a obra, nenhum esforço seu, Deus se esquece.
Você pode fazer algo para uma pessoa há 15 anos, ajudar essa pessoa. Se você falar um não para ela uma vez, ela esquece os 15 anos que você ajudou ela e ela nunca mais olha para você. É capaz de até te bloquear do WhatsApp, do Face. Porque o homem, ele gosta da gente pelo que a gente tem. Deus, ele nos ama por aquilo que a gente é. O homem olha a gente por fora, o estereótipo. Jesus, ele esquadrinha o nosso coração, o mais profundo dele. E Deus sabe quem são os verdadeiros, viu? Deus sabe. Deus sabe quem são os dele. Deus sabe aqueles que se esforçam verdadeiramente para fazer a vontade dele. E continua. Tá difícil? Continua. Tá doendo o braço? Continua. Criança no braço gravando com o outro. Fazendo um arroz com o braço, com a criança balançando do outro. Tá varrendo o quarto, a criança gritando de um lado, você varrendo o quarto com o outro braço. O joelho tá doendo, mas você tá ali orando pelo teu pastor. A vontade é de dormir, mas você levanta se arrastando, põe o joelho no chão e vai falar com Deus. Não aguenta pôr o joelho no chão, você ora deitado, mas ora. E deixa o inimigo falar. E trabalha no silêncio. Porque ele fala muito porque ele sabe que ele já perdeu. Viu? Quando o inimigo fala muito, é porque ele sabe que ele está perdendo. E a vitória é da igreja, viu? Não se esquece disso, não. Toma a tua cruz. E tudo aquilo que você perder por Deus, você vai estar ganhando. Viu? Não esquenta a cabeça, não. E a vitória é da igreja.